Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador-geral do Sinte, o sindicato que está propondo nesta manhã a entrega da sua pauta sobre educação aos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Qual a expectativa, professor? Quantos candidatos o senhor aguarda e a expectativa, o resultado desse encontro? Bem, nós convidamos todos os candidatos, aqui que são candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, e esperamos que eles recebam a nossa carta compromisso, e assumam esse compromisso, não somente enquanto candidatos, mas também no executivo eles possam realmente fazer essa carta acontecer na prática. Quais são as suas impressões sobre essa iniciativa do Sinte de propor aos candidatos sua pauta de educação? Tudo bem, Silvio? Saudar os telespectadores da TV Floripa. Eu estou feliz com essa iniciativa do Sinte, porque ninguém mais conhece os problemas e acompanha dos professores do que o seu representante, que é o sindicato. A gente vai receber as propostas e pretende se comprometer com elas. O que nós temos defendido na área da educação é principalmente recuperar a autoridade do professor, descompactando a carreira, colocando o piso salarial na carreira. E isso é bem possível com recursos que já se tem, basta aplicar os 60% do Fundeb, e nós também temos dito que iremos à justiça para tratar da questão da dívida do Estado com a União. Teve governo que foi à justiça para não pagar o piso. Nós iremos à justiça para arrumar dinheiro para pagar, não só para pagar o piso, mas para aumentar o salário dos professores, porque a escola existe em função dos alunos, mas os professores são muito importantes para que os alunos possam aprender. E aproveitar a oportunidade para dizer que os ventos da mudança sopram no Brasil e também sopram aqui em Santa Catarina, então eu queria pedir o voto. Janaína, governadora, 54, e Marina Silva, presidente, 40. O Sinte é o maior sindicato estadual e que representa, de fato, a parcela mais significativa da sociedade catarinense, que são os educadores. A pauta do Sinte é uma pauta recorrente dos problemas que a educação vem enfrentando em Santa Catarina. Nos últimos anos, inclusive, o governo do estado, no passado, investiu só 22% do preceito constitucional, que é 25%, investiu menos que isso. Tem um processo de deterioração da escola estadual e também uma carreira compactada, que hoje dificulta, de fato, o professor ser animado, sem falar hoje que mais de 40% dos professores estaduais são ACTs. Nossa proposta, do ponto de vista da construção da nova escola catarinense, é o professor em primeiro lugar. Nós queremos descompactar a carreira do magistério, construir uma carreira nova, valorizar a pós-graduação, formar e capacitar o professor para essa nova realidade. Além de formar e capacitar o professor, nós precisamos dotar a escola de tecnologia, nós precisamos digitalizar a biblioteca, podemos construir o Wi-Fi e precisamos dar o tablet para o estudante, não o livro hoje. Hoje, a garotada quer digitalizar. 43% do estudante de ensino médio está fora de sala de aula, mas 48% não conclui quem acessa. Então, menos de 30%, em torno de 30%, acaba o ensino médio. Nós precisamos mudar essa realidade de Santa Catarina. Por isso tem que investir muito mais na educação e tem que priorizar a educação em nosso estado para ser um estado desenvolvido. Muito importante, na medida que o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Santa Catarina é um sindicato que tem se organizado e lutado muito por mais verbas e contra os governos inimigos da educação, como é o Colombo, o Bauer, que tem governado mais para a educação privada do que para a pública. Então é muito importante essa iniciativa e, mais do que isso, os outros candidatos, os principais candidatos em Santa Catarina e também no Brasil, sempre falam em educação como prioridade, mas depois das eleições isso não passou de um discurso, de uma promessa falsa, porque não diz de onde vai tirar o dinheiro. Então, nesse momento que foi aprovado o Plano Nacional da Educação em Brasília, com apoio do governo Colombo, da presidente Dilma e de todo o Congresso, aonde vão aplicar 10% do PIB, que é uma reivindicação histórica do Sinte, de todos os educadores do nosso país, da educação pública, prometem aplicar só em 2024. Esse plano é insuficiente e não vai resolver. Nós do PSTU, junto com o movimento sindical, com o Sinte, os trabalhadores de educação, o movimento social e os estudantes, pais de alunos da escola pública, queremos que esses 10% do PIB sejam aplicados agora, porque sem mais verbas para a educação, as promessas não vão acontecer e a educação não vai melhorar. Então nós do PSTU queremos apoiar cada vez mais as mobilizações dos trabalhadores e ter em Santa Catarina um governo nosso, da classe trabalhadora, que de fato prioriza a educação pública e não a educação privada, porque a educação é um direito universal e, portanto, consta na Constituição, tem que ser pública e não privada. A educação não pode ser mercadoria. Então nós gostaríamos de pedir o voto no 16, fortalecer a luta por mais verba para a educação pública, vote 16, vote no PSTU. Rogério, qual é a importância de atos como estes que o Sinte acaba de realizar? Um ato como esse é fundamental até para os candidatos ao governo do Estado
também estarem sabendo da pauta dos trabalhadores, né? Nesse momento aqui o Sint apresentou a pauta dele, com pauta específica, mas ainda temos a situação da segurança, a situação dos trabalhadores da CONCAP, os problemas de terceirização nos bancos, comércio, a dificuldade de manutenção dos direitos dos trabalhadores em geral, né? E Santa Catarina, como é um estado turístico, são esses trabalhadores que estão recebendo os turistas aqui no estado, fazem a primeira abordagem nas pessoas que vêm visitar o estado, né? Então, por isso também a preocupação dos candidatos ao governo do estado, não se preocuparem só com as questões políticas, questões estratégicas, questão de infraestrutura, mas também com a pauta dos trabalhadores, que é fundamental até para que o estado também possa crescer e que essa riqueza também seja distribuída de forma igual, paritária, proporcional para todos os trabalhadores. Porque sem os trabalhadores, o seu estado de Santa Catarina também não estaria diferenciado do resto do país, né? Que o estado de Santa Catarina é um dos modelos aí para o estado, citados em várias revistas e colunistas e políticos e tal, e essa renda não é distribuída proporcionalmente aos trabalhadores. Nesse sentido, outras entidades estaduais de grande porte com representação deveriam ter o exemplo do Sint para estar ampliando esse debate. Lamentar também que não vieram todos os candidatos, né? Ficou também claro que quem são os candidatos que têm essa preocupação, e que o candidato eleito também possa estar assumindo esse compromisso aqui que assumiu diante do público aqui presente. Gostaríamos, então, primeiramente de saudar todos os candidatos e candidatas que se fazem presente, agradecer também aqui a presença deles, por estarem conosco nesse momento, um momento importante da nossa vida, que são as eleições. E a nossa instituição, o Sint Santa Catarina, nesses 48 anos de história, incluindo, obviamente, todo o período que nós fomos a LISC, ele representa hoje cerca de 69 mil trabalhadores do estado de Santa Catarina. E, nesse sentido, estamos distribuídos aí no estado em 29 regionais. Portanto, historicamente, o Sint tem participado de vários espaços de debate na sociedade catarinense, em todos os assuntos, especialmente ligados à educação. E é nesse sentido que, nesse momento, o Sint também não poderia se furtar de chamar os candidatos ao governo do estado para que possam também assumir, junto conosco e a sociedade catarinense, esse compromisso com a educação. E essa educação, uma educação de qualidade, universal e gratuita. É isso que o Sint tem, ao longo do tempo, feito o seu debate, tem, ao longo do tempo, buscado também, principalmente, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que é esse o seu papel. E nesse momento, nós que representamos os trabalhadores da educação da rede pública estadual, temos muitas reivindicações aos candidatos que estão aqui e outros que não vieram. Mas esperamos, nesse sentido, que cada um e cada uma possa assumir esse compromisso com a educação catarinense. Passamos, então, nesse momento, a leitura da nossa carta. E nós discutimos essa carta, como eu disse, em várias instâncias, é um acúmulo histórico do nosso sindicato. Porém, nós priorizamos aqui 6 eixos e que nós pretendemos apresentá-los, e gostaríamos muito que todos os candidatos assumissem esse compromisso com a sociedade catarinense. E eu passo, então, a leitura desses pontos. A relação sindical. Então, primeiro, na relação sindical, o Sint Santa Catarina quer garantir a questão da negociação, o que não tem ocorrido com os governos anteriores.
bendito. Queremos também a discussão das liberações sindicais. Com a Lei 58, o nosso sindicato cresceu muito e nós estamos restritos à Lei 58 e nós precisamos ter liberdade também na nossa organização. E um ponto importantíssimo na questão sindical é o direito à livre manifestação, que não é só no movimento sindical. Porém, nós somos contra a criminalização de todos os movimentos sociais e, nesse sentido, o fim das punições para aqueles que se manifestam em favor dos direitos da população. Em nosso caso, especificamente aqui, da educação. Na questão da valorização, alguns pontos importantes. O piso, que já mencionei anteriormente, a garantia da jornada, 1/3 de hora de atividade, concurso público e formação continuada. São alguns pontos importantes para a valorização. Seguido do plano de saúde, que seja estendido a todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque hoje só uma parte tem, só os efetivos. A segurança nas escolas é outra discussão, principalmente na violência física, no assédio moral com os trabalhadores, e também que o Estado possa fazer uma política efetiva da saúde do trabalhador, porque nós vemos quantos trabalhadores de educação estão readaptados e estão afastados da sala de aula e não tem um programa de prevenção ao adoecimento. As condições dos profissionais de educação na Fundação Catarinense de Educação Especial, que é uma outra questão que precisamos debruçar para poder fazer o debate e manter os direitos desses trabalhadores. O Vale Alimentação, que nós passamos 12 anos sem ter reajustes, tivemos o reajuste e esse reajuste não acompanha a inflação. Então, essas são algumas questões relacionadas à valorização. A gestão democrática, importantíssimo a questão da eleição democrática, a eleição direta para diretor de escola, porque o decreto que foi feito já começa com decreto e esse decreto não foi discutido democraticamente com a sociedade catarinense. Então, precisamos rediscutir a questão da eleição direta e a revogação desse decreto. E a autonomia em todas as questões nas unidades escolares. Que esses recursos públicos, financeiros, sejam realmente discutidos com a comunidade e sejam adequados e articulados com a comunidade, e não que venha de cima para baixo. A questão dos setores. Hoje, a nossa categoria tem vários setores, principalmente dos AEs e ATPs. Precisamos discutir a carga horária desses trabalhadores, a questão dos aposentados, a isonomia, que hoje nós não temos. Precisamos discutir também a revogação da lei dos ACTs, que hoje pune esses trabalhadores e trabalha diferenciada esses trabalhadores com os efetivos. Na questão pedagógica, a relação professor e aluno, nós precisamos rediscutir, porque várias vezes o SINT tem se manifestado na superlotação das salas de aula e nas condições que essas são oferecidas, essa sala de aula para os nossos estudantes. Além disso, nós percebemos do Estado a questão do ensino técnico, os SEDUPs. Quem tem acompanhado tem visto a precarização tanto dos SEDUPs quanto dos centros de jovens e adultos, de educação de jovens e adultos. Precisamos rediscutir essa questão e elaborar um plano estadual de educação, que eu já mencionei anteriormente, com a discussão com a comunidade. E, enfim, a questão da estrutura. Condições de trabalho que garantam o apoio pedagógico e as condições para que os profissionais possam desenvolver o trabalho da educação em Santa Catarina. E, nesse sentido, não basta apenas discurso. Nós precisamos efetivamente que seja investido na educação para que nós possamos ter condição de trabalho, a exemplo que nas escolas possam ter pelo menos as quadras cobertas e as áreas de lazer, e que as salas de aula sejam adequadas ao número de alunos. E as condições físicas da escola, não só isso, mas também a manutenção dessas escolas. Então são alguns pontos que nós, ao longo do tempo, fomos discutindo, fizemos debate, reuniões plenárias, assembleias, e estamos agora, nesse momento, apresentando aqui aos candidatos que estão presentes. Gilmar Salgado, Janaína
e Vinhati. Espero que nós possamos realmente ser atendidos, e não é nós, enquanto Sint, mas a sociedade catarinense possa realmente ter o resultado disso aqui, dessas nossas reivindicações. Esperamos estar contribuindo para que a educação em Santa Catarina possa ter melhores dias do que vem tendo até o momento. Muito obrigado. E nesse momento, então, nós passamos aqui. Obrigado. Nesse momento, então, nós passamos à entrega da carta compromisso. Quero convidar aqui, bem rapidamente, Sandro Cifuentes, que é o secretário de Finanças do Sint, para que ele possa entregar a carta à candidata Janaína Conceição Dedos. Alvete Pazim Bedim, que é a nossa secretária de organização da Macro Oeste, para que ela possa entregar a carta compromisso aqui ao candidato, nosso candidato Cláudio Antônio Vinhati. O nosso secretário de Assuntos Jurídicos Trabalhista, Marcelo Speck, para que ele possa fazer a entrega ao candidato Gilmar Salgado dos Santos. Passamos a palavra, então, aos candidatos e pela ordem de chegada. E agradecer essa oportunidade, porque eu tenho dito em todos os lugares que vou, que democracia é quando todos os candidatos são convidados para participar, seja do debate, seja desse momento de assumir compromisso, para que a população tenha a oportunidade de escolher o melhor. Infelizmente não é assim que tem acontecido, mas o Sint é um sindicato com tradição democrática e não poderia ser diferente. Dizer que a gente tem defendido em relação à educação, e eu fico feliz em receber a carta, inclusive concedi uma entrevista à TV Floripa dizendo que ninguém melhor sabe dos problemas dos professores e da educação do que o seu representante, que é o sindicato, e que essa relação é muito importante. Claro que aqueles governos que não têm compromisso com a educação querem o sindicato, não querem que a categoria se organize, querem que o sindicato fique bem longe do governo. Nosso primeiro compromisso, então, aqui é assumir que, se eu for eleita governadora, nós vamos ter uma relação democrática, portas abertas e negociação. E uma negociação franca, quando a gente precisar dizer não e sim, vamos negociar juntos, porque eu acho que isso é parte da democracia, é parte do governo. O governo, como eu tenho dito, nós somos representantes e não donos do governo. E, logicamente, que a educação no nosso estado vem passando por um processo de destruição. Faz muito tempo, né? E agora, ultimamente, a gente tem visto aí todas as escolas interditadas, porque o espaço físico é insuficiente, e a coisa mais importante e mais o exemplo de que os governos não têm compromisso com a educação pública é que tanto Luiz Henrique quanto Colombo, quer dizer, foram à justiça para não pagar o piso salarial. Veja, aqueles que por direito, por dever constitucional, inclusive, devem guardar. Paulo Bauer era o secretário de Educação. E o Paulo Bauer era o secretário de Educação. Devem guardar, lutar e batalhar pela educação pública de qualidade, onde nós, mães e pais, entregamos uma parte da formação dos nossos filhos para o Estado, são exatamente aqueles que depredam a escola, que deixam a escola cair, que não querem pagar salário. E isso não é em vão, porque a escola pública, quem frequenta a escola pública, em geral, é o filho do trabalhador, da trabalhadora, é o filho do povo, e educação é, em geral, independência, né? Conhecimento para tomar suas decisões. Então, tratar a educação dessa maneira é reflexo desse governo que está aí, que não tem compromisso com a educação pública, e sim com a privada, porque para a educação privada crescer, é preciso que a educação pública vá mal, porque todos os pais e mães que têm um dinheirinho, uma oportunidade de tirar o seu filho da escola, que fica 3, 4 meses sem professor e botar na escola privada, faz. Então, o governo que aí está, trabalha em prol
da educação privada, que não está tão melhor que a pública, é porque a pública está muito ruim. Então nós precisamos investir e retomar dinheiro público para a educação pública. A gente sabe que as escolas existem em função dos alunos, em função das crianças, mas se quem cuida dessas crianças não tiver com a sua autoestima, não tiver com a sua autoridade, as crianças vão muito mal, e esses são os professores. E os professores têm sido desestimulados, desautorizados naquilo que é básico, que é mínimo, que é no salário, sem contar, a gente está em pleno século XXI, estamos tratando aí de fibra ótica, de exploração do petróleo, e estamos aqui discutindo piso salarial, valorização, formação, discussão, negociação. Veja, nós estamos no século passado na área da educação. Então, nós precisamos fazer uma revolução na educação, e essa revolução não vai ser feita se o governo não abrir as portas para toda a sociedade e principalmente para os professores. Primeiro o seguinte, na minha vida, quem conhece um pouco ela, eu comecei no movimento estudantil secundarista, reconstruí uma USS, não é? E eu quero dizer para vocês que quando eu entrei no movimento secundarista, foi quando eu saí de uma 8ª série em Palmice e não tinha ensino médio gratuito, não é? Certo? Era SENEC na região, certo? Não tinha, não é? Tinha que trabalhar na cidade. Meu pai era agricultor, eu fazia 3 km todo dia para fazer a 8ª série, né? E começamos o movimento estudantil. Daí eu fiz parte daquela primeira comissão, que agora sábado, inclusive, encontrei uma parte da turma, né? Aquela primeira comissão da reconstrução pela luta pelo ensino público gratuito, de ensino médio naquele momento no Estado. Certo? E com 21 anos, ainda muito novo, eu fui presidente do Sindicato do Servidor Municipal de Chapecó. Certo? Foi o primeiro sindicato dos servidores municipais fundado em Santa Catarina, 5 de outubro, prorrogado a Constituição. Certo? Dia 21 nós fundamos o sindicato, depois foi Florianópolis. E passei por um sindicato regional de 42 municípios, com plano de cargo e salário separado para os professores e plano de cargo e salário separado para os servidores das demais categorias, não é? Mas uma negociação única, certo? Em 42 municípios. Vocês sabem o que é isso? 8 anos, trabalhar prefeitura, assembleia por assembleia, negociação por negociação. Construímos um regime jurídico único, um estatuto que serviu como referência para o Estado, porque nós construímos uma base de pressão. Nós temos 5 greves em 5 anos na condição do sindicato, por exemplo, na prefeitura de Chapecó, certo? E na segunda greve que nós fizemos na prefeitura de Chapecó, nós conseguimos fazer na época construir um programa de bolsa para a formação dos professores na Fundesc, que era a única universidade com 50% de bolsa para que os professores fizessem graduação, pós-graduação, porque nós construímos um plano de carreira valorizando a graduação, porque a maioria não era graduados, valorizando a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, naquela época, certo? Lá em 89, para nós termos uma noção, quando nós construímos, naquela época, Gilmar ainda morava lá, estava começando o movimento sindical também, a Ana Júlia chegou em seguida, e Chapecó também, na época, não é? A Vete conhece essa história de Core Salteado, nessa relação. Então, eu quero dizer para vocês que a carta compromisso que nós estamos assumindo aqui é a carta compromisso da transformação na realidade educacional de Santa Catarina. Vocês não estão apresentando só uma carta compromisso para os professores, vocês estão apresentando uma carta compromisso, e eu pedi para a Ana Júlia, é uma carta compromisso unificada da diretoria do Sint, certo? Com o objetivo de apresentar uma transformação na realidade educacional de Santa Catarina. A nossa educação, quando nós tivemos a oportunidade de ser governo de Chapecó, nós botamos gente que era dirigente sindical, certo? Tirando da direção sindical, inclusive, botamos dirigente sindical conduzir a educação, que era servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Chapecó, não é? No primeiro ano nós não botamos, erramos, pois tiramos lá o Liceu do sindicato, construímos uma oportunidade, botamos professor e construímos de fato a partir da gestão do próprio servidor público que mais conhece. Então eu estou brincando aqui porque quem está entregando a carta comigo, boa parte do Sint que está entregando a carta para mim, dos lutadores históricos do Sint, se a gente ganhar o governo, vão compor a direção da construção dessa proposta de educação no Estado. Porque não pode ser diferente, não tem como ser diferente, a não ser ocupar a inteligência que a gente tem dos próprios professores estaduais, certo? Que tem capacidade de elaborar proposta educacional, estratégia educacional, de implementação dela, a partir daquilo que mais necessita e aquilo que mais precisa no Estado de Santa Catarina. Se vocês pegarem, por que o governador não vem? Primeiro, porque ele não vai mais ser governador. Segundo, porque o Paulo Galo não vem? Porque não vai ganhar o governo do Estado também.
Porque é o seguinte, ele tem muita coisa a explicar ao Cinti. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os candidatos, a candidata Janaína, o Cláudio, aqui presente, e os dirigentes sindicais aqui do Cinti, guerreiros aí da educação pública, e tem enfrentado nos últimos 20 anos a mesma política de destruição do ensino público, de destruição das escolas e de ataques à organização sindical. Essa é a dura realidade e por isso essa pauta entregue aqui. O primeiro ponto é a relação sindical, Vieira? Porque um governo, um patrão, mesmo no capitalismo, que não negocia, que não respeita o sindicato que é eleito pelas suas bases, sem dúvida só pode ser um governo inimigo da educação pública, inimigo da organização dos trabalhadores. E essa é a dura realidade que nós enfrentamos. O governo Colombo, que se apresentava em 2010, quando também fui candidato para enfrentá-lo, sorrindo, uma carinha de padre, com todo respeito aos padres, e dizendo às pessoas em primeiro lugar, saúde, educação e segurança, e a saúde é a primeira, segunda e terceira prioridade. A realidade nua e crua hoje, ele mudou o slogan agora, é Santa Catarina em primeiro lugar, deve ser para a BMW, e não para a educação, não para os trabalhadores, mas a política dele continua a mesma. As três prioridades dele, a educação, atacou duramente na maior greve do magistério em 2011, criminalizou os lutadores. Sintesp, recentemente, atacou, criminalizou os dirigentes sindicais do Sintesp, os agentes de segurança, e o Cinti de Saúde não foi diferente, com uma grande greve e ataque direto pela imprensa, usando toda a mídia que sempre está a seu dispor. Não cumpriu o piso salarial. E aí um parênteses, Cláudio, lamentar com tristeza também que o governo Tarso no Rio Grande do Sul não cumpriu também o próprio piso que criou. Também lá, se eu abrir o site dos trabalhadores da educação, mostra todos os dias que o governo não cumpre o piso. Então é difícil dizer que a educação é prioridade depois, quando é governo, não cumprir. Assim como também entrou na justiça, no STF, para não pagar esse piso o governo do Rio Grande do Sul. O governo Colombo acaba de criminalizar um professor, Eduardo Perondi, da escola Oscar Conceição, no sul da ilha, pelo fato dele exigir, junto com a comunidade, com os pais, professores, apressar a reforma da escola, que estava apelidada como escola podrita, não tinha as mínimas condições, e nós temos que se empenhar para ver esse professor de novo aqui, que também é um lutador pela educação pública, como tivemos agora na Universidade Federal de Santa Catarina, a criminalização no Levante do Bosque, onde 37 servidores, estudantes e técnicos administrativos estão sendo processados pela polícia e também pelo governo federal. A maioria das escolas, o Cinti sabe muito bem, e retrata nesse documento as estruturas caindo aos pedaços, aqui na Palhoça, em Silveira, enfim, deixam cair aos pedaços porque a educação pública não é prioridade, sim a educação privada e os grandes empresários e banqueiros. O ataque que o governo deu na destruição da carreira exatamente mostra isso. O pós-graduado, o mestrado e o doutorado, que tanto se esforçam para ter uma condição de vida melhor, foi exatamente aí o ataque do governador inimigo número 1 da educação pública, senhor Colombo, como é também o Paulo Bauer. O piso salarial já era pouco, agora estão mudando o índice desse piso. E a luta histórica dos movimentos de educação deste país e da classe trabalhadora e das centrais sindicais é o piso do Diese, que poderia chegar a curto prazo nisso. E existe verba, sim, para isso em Santa Catarina e também nos outros estados do nosso país, para implementar um piso do Diese para 40 horas. E também acabar com a maioria dos ACTs, que é hoje um trabalho precarizado, como o Vieira colocou aqui. Aqui em Florianópolis, aproximadamente 40% é ACT. Nós gostaríamos de agradecer aqui a executiva do Cinti, que está presente, a todos e a todas, a imprensa que nos acompanhou. Agradecer a Janaína, muito obrigado, Janaína. Gilmar, o Vinhati, que já se retirou. Quais foram os candidatos que estiveram aqui e que assumiram o compromisso com a educação. Então nós vamos utilizar todos aí os nossos meios, que nós temos para divulgação, e dizer que assinaram conosco, assumiram conosco e com a sociedade catarinense esse compromisso com a educação. Muito obrigado a todos e a todas. Grande abraço.
SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.